Olá, gente. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Teologia simples e profunda e descomplicada. Navegando hoje no livro de Apocalipse, eu quero deixar uma palavra de Deus, algo de suma importância para nossas vidas. Esse livro de Apocalipse é um livro tão profundo, tão importante, que nos faz pensar, que faz a nossa mente pensar na volta iminente de Jesus, que muito em breve estará de volta para buscar a sua igreja. Apocalipse capítulo de número 1, eu vou ler do versículo 1 ao 3. Está escrito assim, a palavra do Senhor. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de todos os que têm visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Três coisas aqui de suma importância que eu quero tratar logo na introdução. Primeiro, João Evangelista, amigo de Jesus, se tornou amigo inseparável. João, ele aparece no capítulo 13 do seu Evangelho, versículo 23, aonde ele está reclinando a cabeça no seio, nos peitos de Jesus. João também, ele aparece em Lucas, capítulo 8, versículo 40, quando ele está indo, Jesus está indo em direção à casa de Lázaro. João também aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 18, no episódio da transfiguração de Jesus. João aparece. E aqui nós temos esse João, é o João Evangelista, que não deve ser confundido com João Batista, o primo de Jesus, e os demais João. Esse João se destaca porque ele era o amigo íntimo de Jesus. Ele fazia parte do ciclo de amigos mais chegado. Entre eles, os três amigos mais chegados, tá? João, Pedro e Tiago, que eram aqueles que eram um amigo inseparável de Jesus. E João era amigo mais íntimo ainda do que Pedro, porque na última ceia, quando Jesus falou assim, que está entre nós há de me trair. Pedro catuca João perguntando, e João pergunta para o mestre, quem, mestre? E Jesus fala assim, aquele que colocar as mãos no prato comigo. Então mostra que João se destaca porque ele é amigo íntimo, amigo inseparável de Jesus Cristo. Outra coisa aqui de suma importância aqui é a data. No ano 90, depois da era cristã, da morte de Cristo, o Império Romano é uma potência nessa época e vai assumir o império, o imperador chamado Domiciano. E esse imperador chamado Domiciano, tirano, egocêntrico, cruel, Domiciano, ele vai exilar João na ilha de Pátimo. Segundo a história teológica, ele faz 3 tentativas para poder matar o apóstolo João. Só que João tinha uma promessa do próprio Cristo, que ele seria o apóstolo que iria morrer com uma idade mais avançada. Então, segundo a história, ele tenta matar João, jogando João de uma altura muito alta, de um pináculo. João não morreu. A segunda tentativa que ele tenta matar o apóstolo, ele joga o apóstolo dentro de um caldeirão de azeite, e aquele caldeirão de azeite nada pôde no corpo, na pele do apóstolo, apenas foi um bronzeador, para poder na pele de João nada aconteceu.
E a última tentativa para matar João, ele vai exilar João na ilha chamada Pátimo. A ilha de Pátimo, o termo Pátimo no grego significa mortal. Então essa ilha de Pátimo hoje, atualmente, fica na Turquia. Na época de Cristo, essa ilha onde eles colocavam criminosos, pessoas que matavam, pessoas que roubavam, pessoas que estrupavam, os piores criminosos iam para essa ilha. Aí a pergunta é, por que João está nessa ilha se João não era criminoso? Simplesmente porque João está nessa ilha, porque João é testemunha ocular de Jesus Cristo. E aí, quando ele está sendo exilado na ilha de Pátimo, onde ele achava que tudo estava perdido, estava terminado o teu ministério, nesse tempo que Deus começa a dar a maior revelação da história do ministério de João. Isso acontece, gente. Isso acontece porque, às vezes, quando nós achamos que tudo está perdido, é no momento que Deus começa uma nova história para o nosso ministério. Aí Deus vai dar a revelação para João. A revelação Apocalipse. Apocalipse significa revelação. A revelação de Deus para o apóstolo João de coisas que ainda vai acontecer. Existem coisas no Apocalipse que ainda não aconteceu. Existe coisa no Apocalipse que vai acontecer ainda. E aí, João, ele vê uma porta no céu, e nessa porta ele é convidado a subir até o céu. E quando ele sobe, ele vai ao terceiro céu. Porque a Bíblia fala de terceiro céu. O apóstolo Paulo trata isso com muita propriedade no capítulo 12 da sua segunda carta, 2 Coríntios. Que ele foi arrebatado até ao terceiro céu. Então João chega ao terceiro céu. E quando ele chega ao terceiro céu, ele vai ter imagem de um Cristo ressurreto. De um Cristo diferente daquele Cristo que ele andou. Aquele Cristo que ele reclinava a cabeça nos peitos. Não vai ser mais aquele Cristo, vai ser um Cristo glorioso, que já venceu a morte, que já venceu o império do inferno. E agora esse Cristo está vivo. E ali, quando João olha para ele, na sua cabeça, João vai ter a visão de uma coroa com muitos diademas, mostrando que ele é rei, que ele é Senhor. Quando vai olhar para os olhos dele, os olhos estão como chama de fogo, simbolizando a onisciência de Deus, está ciente de tudo. Quando ele vai olhar na boca dele, ele vai ver uma espada aguda de 2 fios, simbolizando Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ele vai ver essa espada na boca, é a palavra. Quando ele vai ver um cinturão de ouro, assim, na sua cintura, e os pés semelhante ao latão reluzente. E o texto diz que João caiu como morto. Alguns teólogos chegam até a dizer que João morreu literalmente. E aí o Senhor pega nas mãos dele, não temas, Apocalipse 1, versículo de número 18. Olha só o que o Senhor diz para o apóstolo João. Eu que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele diz, eu sou aquele que morri e já estou vivo, já ressuscitei. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então todo o poder foi lhe dado na mão do Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 18. Agora me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus, o nosso Messias,
o nosso Cristo, ele ressuscitou, está vivo pelo século do século, tem a chave da morte, a chave do inferno, e a porta que ele abre, ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. E aí o texto diz que, em Apocalipse capítulo 1, dos 3 versículos que eu li, Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar o seu servo. Então, Apocalipse é a revelação. A revelação de quem? É de Jesus. Jesus recebeu essa revelação de quem? De Deus. Lembra do apóstolo Paulo? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei. Então, Paulo recebe a revelação de Jesus da ceia e passa para a igreja. Então, Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? Revelação de Jesus. E Jesus recebeu essa revelação de quem? Recebeu do Deus Pai. E agora ele recebe do Deus Pai, está passando, compartilhando essa revelação para o amado e querido apóstolo João, apóstolo 2, gentil. E o versículo 2, o qual testificou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e de todos que vivem. Então, João foi testemunha, ele recebeu a revelação, ele testificou, ele recebe essa palavra e ele vai começar a escrever o livro de Apocalipse para compartilhar conosco essa inerrante, infalível, essa poderosa palavra de Deus. E eu fecho com o versículo de número 3, a qual diz assim, está escrito assim: bem-aventurado, bem-aventurado significa feliz, bem-aventurado aquele que ler e o que ouve a palavra desta profecia e as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Só aqui nesse versículo 3 eu tenho conteúdo para mais de 2 horas, mas vamos por etapa aqui. Primeira coisa que ele diz no versículo 3, bem-aventurado, feliz é aquele que lê. A palavra de Deus é muito importante a gente entender que precisamos ler a palavra, precisamos meditar a palavra, precisamos estudar a palavra com muita diligência. A palavra de Deus não é um livro qualquer de romance, de poesia. Na palavra de Deus você encontra história, você encontra geografia, você encontra matemática, você encontra física, você encontra ciência. Mas, porém, a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é a palavra de Deus para nossas vidas. Foi por isso que ele disse para Jeremias, no capítulo de número 1, versículo 11, o que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o versículo 12, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então a palavra de Deus, ele vela. O que é velar no original hebraico? É vigiar. Eu estou vigiando a palavra para cumprir. Então, bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem a palavra. Ouvir é diferente de escutar. Você está conversando, alguém está falando para você alguma coisa, você está escutando, mas você não está ouvindo. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Escutar, você está numa conversa, alguém está falando, está gritando, você está escutando porque você está ali próximo. Agora, ouvir é diferente. É quando você para ouvir só aquilo, para dar atenção, só aquilo que alguém está falando para você. Então, primeiro ele diz, bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, a Bíblia Sagrada, a infalível palavra, a inerrante palavra,
a espada de dois gumes, o canhão de Jeová, a sacrossanta palavra, a palavra que muda, a palavra que tem poder para transformar, que tem dimensão para mudar qualquer comportamento, para mudar qualquer caráter, para transformar a vida de um homem, para transformar a vida de uma mulher, para fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. É a palavra. Então, só no versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse, ele tem: feliz, bem-aventurada, feliz. Aquele que lê, você precisa ler. É preciso, além de ler, que ouve. Em terceiro lugar, a palavra, a profecia, dá ouvido às profecias, as coisas que estão escritas no livro. Dá ouvido, dá atenção às coisas que está escrito aqui nessa infalível, nessa poderosa palavra, porque o tempo está próximo. Ele aqui fala de tempo. O tempo pertence a Deus. Existe o crono, tempo do homem. O homem, ele quer tudo para ontem, tudo na hora dele, no tempo dele, aonde ele acha que é melhor. Mas existe o Kairos, o tempo de Deus. É por isso que o sábio Salomão, o grande Salomão, ele escreveu em um dos seus livros, chamado Eclesiastes, no capítulo 3, há tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. O tempo é de Deus, o tempo pertence a Deus, o tempo é dele, e ele tem o controle de todas as coisas. Perceba que esse tempo tão grande, esse tempo tão extraordinário, a qual está escrito nesse livro sagrado, na Sagrada Escritura, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, na palavra revelada por Deus. E o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo difícil, é um tempo caótico, é um tempo catastrófico, aonde tudo que está escrito na poderosa palavra está acontecendo. A palavra fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Esse é o tempo de buscar ao Senhor. Esse é o tempo de ler a Bíblia. Esse é o tempo de não só ler, mas estudar, de examinar. Jesus falou o quê? Examinai as Escrituras, porque são dela que de mim testifica. O tempo hoje não é tempo de falar o que a gente quer falar, de falar o que a gente acha. Ei, para com esse negócio de axiologia. Para com esse negócio de querer até mesmo massagear ego. Pregue a Bíblia. Pregue a palavra. Anuncie Jesus Cristo. Anuncie que a volta dele está mais próxima do que você imagina. A volta dele está mais próxima. Então, nada além da Bíblia Sagrada. Teologia simples, profunda e descomplicada. Descomplicando a sua mente, desbloqueando a sua mente. Eu trouxe para você agora, navegando através do livro de Apocalipse. E se o eterno Deus nos permitir, queremos compartilhar com muitas pessoas o livro de Apocalipse aos poucos,
Cada dia nós vamos estar passando por aqui, trazendo uma pequena porção. Hoje eu trouxe aqui a introdução do livro de Apocalipse e o versículo 1 ao 3 do livro de Apocalipse. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa e a tua família. E não esqueça, teologia simples, profunda e descomplicada.